Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um vídeo na área. E o último campeonato estadual de 2021 enfim teve a sua conclusão. Isso mesmo, em pleno dia 30 de dezembro tivemos a final do campeonato tocantinense, que por conta da pandemia ficou meses paralisado, embora em outros estados a bola continuava a rolar. A final do Tocantinense colocou frente a frente o Araguacema contra o Tocantinópolis, com o Tocantinópolis conquistando o título, o quarto de sua história. Com isso, todos os 27 campeonatos estaduais do Brasil em 2021 foram concluídos, e nesse vídeo você vai conhecer e relembrar quem foram os outros campeões estaduais espalhados pelo Brasil nessa temporada que enfim se encerra. Vamos começar por ordem alfabética, e abrindo a lista temos o estadual do Acre, que na final de 2021 reuniu as equipes do Rio Branco e do Humaitá. Cada clube venceu um jogo como mandante pelo placar de 1-0, e por conta disso, o grande campeão só foi conhecido nas penalidades. O Rio Branco conquistou o 48º título do campeonato acreano, ao converter 4 cobranças contra 2 do Humaitá. O campeonato alagoano foi mais um que teve a sua final decidida em cobranças de pênaltis, e a final reuniu os dois históricos rivais, o CSA e o CRB. Ambos os jogos foram disputados no estádio Rei Pelé, com o da ida terminando em 0-0 e o da volta terminando em 1-1. Nas penalidades, o CSA foi mais efetivo que o CRB ao converter 4 cobranças contra 3, conquistando ali o seu 40º título alagoano. Lá para as bandas do Amapá, o campeonato estadual de lá também foi definido através de cobranças de pênaltis, com a final reunindo as equipes do Trem Desportivo Clube e do Santos de Macapá. Os dois jogos das finais foram disputados no estádio Zerão, com o da ida terminando em 0-0 e o da volta terminando 2-2, e o Trem voltou a ganhar o campeonato amapaense após 10 anos ao converter 5 cobranças contra 3 do adversário. Em Amazonas, o emergente Manaus Futebol Clube vem dominando por lá. Afinal, fundado em 2013, o clube com o título estadual de 2021 já soma 4 títulos em 8 anos de idade. A final foi contra o tradicional São Raimundo, e por pouco o título não foi perdido, já que o São Raimundo estava conquistando a taça com um empate de 2-2, mas com um gol no último minuto de jogo, o Manaus conseguiu vencer por 3-2 o jogo da volta e conquistar o título por ter feito melhor campanha no geral. O Campeonato Baiano de 2021 surpreendentemente não contou nem com Bahia e muito menos com Vitória na decisão do título, com a final sendo disputada por 2 clubes do interior. Atlético de Alagoinhas e Bahia de Feira de Santana mediram forças nas finais, e foi o Atlético quem faturou o título, o primeiro de sua história. O jogo da ida terminou empatado em 2-2, e na volta em Feira de Santana, o triunfo de 3-2 confirmou a taça. O Campeonato Cearense de 2021 teve a clássica e costumeira decisão entre Ceará e Fortaleza, que só foram estrear na segunda fase por estarem disputando a Copa do Nordeste. A decisão foi disputada em partida única e, como sempre, no estádio do Castelão, e o empate de 0-0 deu ao Fortaleza o 44º título cearense de sua história por ter feito melhor campanha no geral. O Campeonato do Distrito Federal, também conhecido como Campeonato Candango, a exemplo do cearense, também foi definido em uma final única, que reuniu o tradicional brasiliense contra o Ceilândia. Disputado no estádio Mané Garrincha, o brasiliense derrotou o adversário por 1-0 e conquistou seu 10º título do Campeonato Candango. O Campeonato Estadual do Espírito Santo, também conhecido como o Campeonato Capixaba, teve um campeão inédito em 2021, e a final do certame reuniu as equipes do Real Noroeste contra o Rio Branco de Venda Nova, que estava em busca do bicampeonato consecutivo. Após ambos os jogos terminarem empatados, o título foi decidido nas penalidades, com o Real Noroeste convertendo 8 cobranças contra 7 do Rio Branco. No Campeonato Goiano também tivemos um campeão inédito, e a final do certame reuniu as equipes do Grêmio de Anápolis contra o tradicional Vila Nova. Os dois jogos das finais terminaram empatados em 1-1, e por conta disso as penalidades se fez necessárias. Convertendo 5 cobranças contra 4 do Vila Nova, o Grêmio Anápolis foi pela primeira vez campeão goiano. No Maranhão, o Sampaio Corrêa aumentou ainda mais a soberania quando o assunto é títulos do Campeonato Maranhense, com o clube em 2021 conquistando pela 35ª vez o título da competição. A final foi contra o histórico rival, o Motoclube, e o tricolor confirmou a taça ao vencer ambos os jogos das finais, o da ida por 1-0 e o da volta por 3-1, com os dois jogos sendo disputados no estádio Castelão.
Disputado há mais de 40 anos, o Campeonato do Mato Grosso do Sul teve em 2021 um campeão inédito, e foi o Costa Rica, residente na cidade de mesmo nome, quem faturou a taça. O método de disputa para definir o grande campeão foi através de um hexagonal final, e o Costa Rica terminou com 5 pontos de vantagem em relação ao vice-campeão, o Dourados. No Mato Grosso, quem vem se sobressaindo é o Cuiabá. Não à toa, o clube em 2021 estreou na Série A do Campeonato Brasileiro e conseguiu se manter na elite para 2022. O título do Mato Grossense foi para as mãos do Dourado, e na final o adversário foi o Operário de Várzea Grande, com o Cuiabá vencendo na ida por 2-1 e empatando na volta em 1-1, sendo esse o seu 10º título estadual. O Campeonato Mineiro foi o primeiro dos 3 títulos conquistados pelo Atlético no ano mágico de 2021, e na final o Galo mediu forças contra o América. O Atlético fez melhor campanha durante todo o campeonato em relação ao América, e isso foi determinante como critério de desempate nas finais, com ambas terminando empatadas em 0-0. Esse foi o 46º título estadual do Atlético Mineiro. O estadual de Pernambuco reuniu na final o denominado Clássico dos Clássicos, que coloca frente a frente as equipes do Náutico e do Sport. Os 2 jogos terminaram empatados em 1-1, e por conta disso as penalidades foram necessárias. O alvirrubro foi mais efetivo nas cobranças, ao guardar 5 bolas contra 3 do Leão, e esse foi o 23º título pernambucano da história do Náutico. O Campeonato Paraense de 2021, após mais de 10 anos, teve a presença da Tuna Lusa na final. E pela frente, o clube duelou contra o tradicional Paysandu. A Tuna abriu larga vantagem no jogo da ida ao vencer por 4-2, deixando a tarefa do Paysandu bastante complicada para o jogo da volta, mas de forma surpreendente, o Papão conseguiu reverter o prejuízo e faturar o 49º título paraense ao vencer por 4-1. O Campinense, pelo 4º ano consecutivo, chegou na final do Campeonato Paraibano, e diferente das 3 temporadas anteriores, quando amargou o vice, dessa vez a Raposa faturou o título. A final foi contra o Souza Esporte Clube, que tem esse simpático dinossauro em seu escudo. Na ida, o Campinense venceu por 1-0, e na volta, o empate de 0-0 deu ao clube o 21º título paraibano de sua história. No Paraná, a final não contou com a presença de nenhum dos 3 clubes da capital, sendo eles o Atlético, o Paraná e o Coritiba. Mediram forças pelo título as equipes do Londrina e do Cascavel, e enquanto o Cascavel buscava o seu primeiro título, o Londrina estava em busca do pentacampeonato. Os 2 jogos terminaram empatados em 1-1, e nos pênaltis o Londrina foi mais efetivo ao converter 6 cobranças contra 5 do Cascavel. No Piauí, a final do estadual também não teve a presença dos maiores campeões e mais tradicionais clubes do estado. Estou falando da dupla Flamengo e River, que protagonizam o maior clássico do futebol piauiense. Pelo título brigaram as equipes do Altos e do Fluminense, com o Altos ficando com o título, o 3º de sua história, ao vencer ambos os jogos das finais. No Rio de Janeiro, mais uma vez a final do estadual teve a presença do Flamengo, que vem sendo o bicho-papão do estado nos últimos anos. Pela frente, o rubro-negro mediu forças contra o Fluminense. E o 37º título carioca de sua história e o 3º consecutivo foi ganho após empate de 1-1 no jogo da ida e vitória de 3-1 na partida de volta. No Rio Grande do Norte, o ABC, como é de costume, mais uma vez esteve na final. Entretanto, o clube, que tem mais de 50 títulos do Campeonato Potiguar, não ficou com a taça, já que ela foi para as mãos do Globo Futebol Clube. O jogo da ida terminou 2-1 para o Globo, e na volta o empate de 1-1 deu à equipe o seu primeiro título estadual no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Sul, como historicamente e costumeiramente tem sido, a final foi disputada entre a dupla Grenal e o Grêmio, que prometia fazer uma bela temporada em 2021, pois montou um time interessante, foi quem ficou com o título, ao vencer na ida em pleno Beira-Rio por 2-1 e empatar na volta em seus domínios em 1-1. Esse foi o 40º título estadual do tricolor gaúcho. Contando com a participação de apenas 8 clubes, o campeonato rondoniense reuniu na final o Porto Velho, que tem apenas 3 anos de fundação, e o Real Ariquemes, e foi o Porto Velho quem ficou com a taça, a segunda de sua história. Os 2 jogos das finais terminaram empatados em 1-1, e nos pênaltis o Porto Velho foi mais efetivo ao converter 5 cobranças contra 3 do Real Ariquemes.
O campeonato de Roraima conta com a participação de apenas 5 clubes, com o método de disputa sendo em turno e retorno, com os campeões de cada turno se enfrentando na decisão. A final foi entre o Náutico, campeão do primeiro turno, contra o São Raimundo, que foi o campeão do segundo. E jogado em final única, o campeão roraimense de 2021 foi o São Raimundo após vitória de 2-1, com esse sendo o seu 12º título do estadual. No Campeonato Paulista, depois de longos 16 anos, o São Paulo voltou a ganhar o título da competição, e na final o tricolor superou o Palmeiras. A final também teve o duelo entre técnicos estrangeiros, com o tricolor sendo comandado pelo argentino Hernan Crespo, enquanto que o alviverde sendo comandado pelo português Abel Ferreira. Na ida no Allianz Parque, empate de 0-0, e na volta no Morumbi, uma comemorada vitória de 2-0 que deu ao São Paulo o seu 20º título do Campeonato Paulista. No Campeonato Catarinense, a final foi disputada entre os tradicionais Avaí e Chapecoense. E o curioso é que os dois clubes fizeram uma troca de bastão em divisões do Campeonato Brasileiro nesta temporada, com a Chapecoense sendo rebaixada na Série A e o Avaí conquistando o acesso na Série B. O 18º título do Leão da Ressacada foi ganho após vitória de 2-1 em seus domínios e empate de 1-1 na Arena Condá. Em Sergipe, quem é dono da maior quantidade de títulos é o clube que leva o nome do estado, o Clube Esportivo Sergipe. Não à toa, ele foi o grande campeão de 2021, ao bater na final o Lagarto Futebol Clube. Na ida, a vitória do Sergipe por 3-1, e na volta, a magra vitória de 1-0 do Lagarto não foi o suficiente para tirar o 36º título estadual do Sergipe. E por fim, o Campeonato Tocantinense foi o último a ter o seu encerramento, com a final de 2021, colocando frente a frente o Tocantinópolis contra o Araguacema. Ambos os jogos terminaram com a vitória do Tocantinópolis por 1-0, e esse foi o 4º título conquistado pelo clube em sua história. Bom galera, e esse foi o último vídeo publicado no canal em 2021. Esperamos que 2022 seja um ano ainda melhor não só no futebol, mas como de uma forma geral. Feliz 2022 e que o ano que se inicia seja repleto de paz, saúde e realizações.